Então, hoje nós vamos abordar um tema bem atual, um tema importante, que é a questão da ansiedade e da insônia crônica, que é uma doença, considerada doença crônica não transmissível. E essas lives, elas estão acontecendo para que a gente possa sempre abordar uma planta, né, dentro da fitoterapia, é, a respeito das doenças crônicas de uma forma geral. Então, a insônia e a ansiedade são classificadas dentro da saúde pública como doenças crônicas. E eu queria colocar aqui para vocês, antes de começar, que essa é uma live que a gente vai estar fazendo uma abordagem superficial, que não é uma abordagem profunda, e porque o tempo é curto, a linguagem é mais específica para uma live, e a gente precisa, esse tema precisa ser abordado com a máxima profundidade, e para isso, a gente vai estar oferecendo um curso mais profundo, né? E que vai estar abrangendo o máximo de doenças crônicas possíveis, e a relação dessas doenças, o tratamento, né? Auxiliar com a fitoterapia. Então, no caso, hoje a abordagem é sobre a laranja da terra, nesse tratamento da ansiedade e da insônia crônica. Para que a gente possa compreender só um pouquinho, acho que todos nós, na verdade, já sabemos o que é a ansiedade, porque, na verdade, quem é que não é ansioso hoje no mundo atual? Na verdade, a ansiedade, de certa maneira, ela é importante porque ela nos ajuda a prever um futuro, né? Quando a gente tem projetos na nossa vida, quando a gente tem aspirações na nossa vida que nós queremos cumprir algo que não está no aqui e agora, que está um pouquinho mais para frente, mas que é necessário que a gente faça um planejamento. A ansiedade, ou seja, essa sensação de inquietude e que vai nos também gerando uma certa capacidade criativa, ela é importante. Ela passa a ser algo patológico, algo desequilibrado, quando isso se torna um comportamento repetitivo e fora de lugar, né? Exagerado. A gente sabe que doença é exagero. Tudo que é exagerado está desequilibrado. Então, a ansiedade é um fator que existe, que é importante de certa maneira. Mas quando aquilo fica exagerado e o indivíduo fica extremamente identificado com isso, ele adoece, né? Então, a ansiedade é esse estado emocional com componentes psicológicos, fisiológicos, ou seja, nada está separado, né? A gente pensa, a gente sente, a gente age, está tudo junto, né? Os níveis de consciência, eles estão todos se relacionando entre si, então não tem separatividade entre a mente, entre o que você sente e o que você faz, e seus núcleos de consciência um pouco mais sutis, como, por exemplo, o núcleo da sua alma, está tudo conectado, é tudo uma coisa só, com expressões diferentes. Então, a ansiedade, ela vai atuar, ela vai acontecer em todos os níveis. Então, tem uma bioquímica da ansiedade, né? Tem determinados tipos de emoções que ficam descontroladas, né? E tem os fatores fisiológicos também. Ela é benéfica ou ela é prejudicial à saúde, é considerada um dos programas de saúde pública do século XXI, né? Então, a gente tem diferentes tipos de manifestação dessa ansiedade.
A gente tem os transtornos do pânico, que é uma coisa mais profunda, com maior descontrole emocional, com muitos sintomas fisiológicos. A gente tem fobias específicas, né, que são fobias mais relacionadas a algum tipo de algum tipo de experiência vivida, né? Tem os generalizados, porque como a medicina como um todo, a saúde como um todo, não sabe muito bem explicar, ela coloca uns nomes assim bonitos, né? Nomes assim interessantes. Então, transtorno de ansiedade generalizada, que é algo que não tem muita definição e que é algo que se passa no dia a dia, nas relações, e essa ansiedade vai se manifestando, então, sem muita especificidade. Então, o processo de ansiedade, o indivíduo sente falta de ar, palpitação, tontura, tremor, sudorese, inquietação, dificuldade de se concentrar, alterações do sono, né? Alterações metabólicas, né? Gastrointestinais. E é importante isso são referências que a gente pode estar tendo para que no momento de que a gente prescreve uma medicação ou que a gente escolhe um fitoterápico, esses tipos de sintoma, eles podem ser os nossos guias para a prescrição, né? Para que a gente possa, é uma porta, né? Um sintoma é uma porta que se abre ali, né? E que a gente pode estar atuando através dele, né? E, por exemplo, uma falta de ar, ou uma palpitação, uma tontura, e aprofundando ali, aprofundando naquele sintoma específico, é, a gente pode estar encontrando ali a medicação correta, a planta correta para aquilo ali, né? Se o processo de ansiedade está mais no sistema digestivo, digestório, aí a gente pode estar trabalhando com plantas específicas que vão atuar ali, que são ansiolíticas e que vão atuar naquela esfera ali. Então, é muito importante que a gente tenha, né, essas características, né, bem conscientes para que isso seja o nosso guia de tratamento. É, então, a ansiedade, no processo da ansiedade, a gente fica assim, vivendo as situações antecipadamente, né? A gente fica lá, fica vivendo o futuro, o presente, no processo da ansiedade, ele não existe, ele está deslocado. Geralmente a consciência da pessoa está lá no futuro. Ou quando entra um processo mais melancólico, ela está lá no passado. Mas geralmente ela está antecipando todas as situações. Ela também dificulta, né, a percepção de si mesmo. Geralmente, quanto menos percepção de si mesmo, mais ansiedade domina a situação, né? É muita necessidade de controle, né? Um processo ansioso, a pessoa ansiosa, ela tem muita necessidade de controlar a situação, porque tem muito medo por trás disso tudo. E uma dificuldade enorme de viver o aqui e agora, porque ela antecipa, porque está tudo lá na frente, ela não consegue essa percepção de si que vem do eterno presente, ela não acontece. Então você está desreunida, vamos dizer assim, né? O seu corpo mental tá num lado, o seu corpo emocional está em outro lado, o seu corpo físico está fazendo outra coisa, desconectado com aquilo que você está pensando e sentindo. Então, a ansiedade, ela é fruto de uma desconexão, né, entre esses níveis de consciência.
Então, é um chamado para busca por um sentido mais profundo na vida. Ela pode ser um catalisador para a transformação e o crescimento pessoal, como eu havia colocado inicialmente, ou seja, ela pode ser uma mola propulsora que te ajuda a realizar as ideias que você está planejando, né? Então, ela pode ser um fator de transformação e de crescimento pessoal, mas também ela pode ser encarada como uma oportunidade e também como uma oportunidade para se conectar com aquilo que você acredita, né? Com seus valores, com seus objetivos. Então, você tem algo em mente, você cria aquilo na sua mente, você projeta e planeja e realiza. Esse processo ele vem junto com uma certa sensação de ansiedade. Bom, então, o Fritz Perls, que é o pai da Gestalt terapia, uma certa vez perguntaram para ele, né? Qual é o melhor remédio para a ansiedade? E aí ele respondeu, é o aqui e agora. É importante a gente viver o aqui e agora, e o aqui e agora representa essa reunião dos nossos níveis de consciência. Então, se a gente consegue, né, como eu falei, a gente pensar na batata, descascando a batata e sentindo a batata, a gente está no processo de cura, a gente está no equilíbrio, está na saúde. Mas o que acontece conosco é que a gente está descascando a batata pensando no que a gente tem que fazer amanhã, na conta que a gente tem que pagar e olhando o celular, enfim, fazendo 10.000 coisas ao mesmo tempo e a gente se dilui aí, né? E não fica totalmente reunido. E essa diluição das nossas consciências, elas não estarem reunidas, isso nos enfraquece a nível psíquico, nos enfraquece a nível imunológico, nos enfraquece a nível bioquímico, nervoso, né? Então, é importante trazer esses elementos aqui, porque a gente não pode ficar só falando das plantas, porque as plantas têm um nível de atuação, mas a gente tem que entender que também é necessário a nossa transformação, é necessário uma mudança de conduta, de mudança de comportamento no nosso dia a dia, das nossas escolhas. Então, claro que a fitoterapia tem o seu lugar, é importantíssima, ela vai ajudar muito, mas 50% precisa da nossa participação, da nossa transformação. Então, na questão do distúrbio do sono, que é uma característica do processo ansioso, ou seja, a gente leva para o nosso sono o que a gente viveu durante o dia, então não dá para você separar, a qualidade do sono é a qualidade do seu dia, né? Então, as características, né, de uma insônia, né, é a dificuldade para iniciar um sono, é a dificuldade de manter-se no sono, né, é a necessidade, a resistência, né? Muitas pessoas me dizem, né, no consultório, aí eu fico rodando, rodando até eu chegar na cama, né? Isso também é considerado uma dificuldade de sono, né? De adormecimento, de adormecer, né? Então, e quando também você acorda mais cedo do que você deseja acordar. Então, você tem a necessidade de estar um pouco mais adormecido na cama e você não consegue. Começa a dar uma inquietação e você não consegue ficar na cama, e isso também é considerado insônia,
né? E uma dificuldade para dormir, geralmente sem uma pessoa do lado. Isso também é caracterizado como insônia. Você necessita de alguém, ou se é uma pessoa que necessita de cuidados, necessita de um cuidador ali do seu lado, ou necessita de um parente do seu lado, ou seja, você não consegue adormecer sozinho. Então, isso também é considerado um quadro de insônia. Então, dentro da medicina chinesa, que eu sempre trago alguma coisa assim, bem pincelada mesmo, mas que é muito importante, né, essa visão, porque é uma visão bem integrativa, né, tanto a insônia quanto a ansiedade, né, porque a insônia, na verdade, é um comportamento conjugado da ansiedade, elas são distúrbios da consciência, porque a ansiedade e a insônia, elas estão referenciadas no coração. E na medicina chinesa, o coração é o Shen, é o espírito, é a consciência. E como nada está separado na visão da medicina chinesa, o coração é a morada, o coração físico, é a casa que abriga a consciência, né? E o coração é a consciência. Então, embora determinados tipos de sentimentos estão mais focados em determinados órgãos, como, por exemplo, a tristeza no pulmão, o medo no rim, a raiva no fígado, mas quem tem a consciência da raiva ou a consciência do medo, a consciência da tristeza, da melancolia, é o coração. Então, o coração é a consciência. E quando tem insônia, quando é ansioso, é como se a nossa morada tivesse inquieta, com as portas e janelas fechadas, e o espírito, a consciência, o Shen, ele não consegue ancorar ali no coração. Então, ervas que ajudam a ancorar no coração, ervas que apaziguam o coração, são muito eficazes para o tratamento da insônia. Então, no tratamento fitoterápico, a gente tem duas estratégias quando a gente vai utilizar os medicamentos, né, os fitoterápicos, né? Então, ou você vai sedar uma situação, ou você vai equilibrar uma situação. Muitas vezes a gente pode tonificar uma situação, mas aqui no caso da ansiedade e da insônia, o mais indicado é sempre a gente sedar ou equilibrar. Então, isso é um dado importante quando a gente for trabalhar, né, com as plantas e compreender a ação delas, o que que elas estão fazendo, elas estão equilibrando, elas estão sedando, elas estão tonificando, isso é uma outra compreensão importante. Então, eu trouxe uma planta, porque, na verdade, a gente tem milhares de plantas ansiolíticas, né? Inclusive, no meu curso, eu abordo, assim, 15 plantas ansiolíticas, mas eu trouxe a laranja da terra porque, vocês vão ver, ela é muito interessante, é uma planta que atua muito no plano mental, e, e que ela é muito eficaz em determinados tipos de ansiedade. Então, o nome botânico dela é Citrus aurantium, ela é da família das Rutaceae, e a parte utilizada são as folhas e as flores. Então, as propriedades organolépticas, ou seja, a aparência dela, o como ela é, o formato dela, né? Ela tem essa casca rugosa, espessa, forte, ela tem um sabor ácido e amargo. Então, olha só que interessante, o sabor amargo vai atuar aonde? No coração. O sabor ácido vai atuar aonde? No fígado. Então, é uma planta que faz conexão
né, com o equilíbrio do fígado com o coração, que são os dois órgãos mais afetados no processo, no quadro de ansiedade. Então, a gente pode estar utilizando as flores com esse aroma intenso, suave, em espanhol se chama azahars, tem esse aroma agradável, né, o óleo essencial, e também a casca produz bastante óleo essencial, a gente vai ver as diferenças entre um e outro. Tem a origem dela é na Ásia Oriental, na Índia, China, Vietnã. Aqui no Brasil a gente tem produção, mas é uma árvore que é muito melindrosa, é um cítrico muito melindroso, com é, muita probabilidade de adoecimento por pragas. Então, é, é uma planta que requer muitos cuidados. Então, os constituintes químicos do fruto, ela tem muita quantidade de mirceno, limoneno, citral, nerol, acetato-linalina, geraniol, que são óleos essenciais, são terpenos que atuam no sistema nervoso. Esses, o limoneno, então, o citral, o nerol, eles são constituintes que atuam diretamente no sistema nervoso central, atuam como calmantes, como sedantes. Hum. E tem muita quantidade de flavonoides, tem a auranitina, a cinecentina, eriocitrina. O fruto, ele tem alcaloide. Alcaloide são substâncias químicas que atuam direto no sistema nervoso, inclusive no psiquismo humano. Então, essa sinefrina, ela é uma ativadora do sistema simpático, do sistema autônomo simpático. Então, a gente tem que ter cuidado para não exagerar, né, na utilização dela, porque ela é um ativador do sistema nervoso simpático, então ela vai estar ativando aí os componentes adrenérgicos, né? No sistema, os neurotransmissores excitatórios. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá? E a sinefrina também, ela vai atuar é, em quadros de calor, ela vai gerar calor dentro do corpo. Então, gerando muito calor, ansiedade muitas vezes é um quadro de calor, né? Um excesso de fogo, é o fogo do coração, é o coração que está descompensado. Então a gente também tem que ter muita calma para utilizar a laranja da terra e saber utilizar. A gente vai falar disso mais na frente. Ela tem polissacarídeos, que são as pectinas, que são substâncias que vão queimar gordura. Então, ela hoje está sendo muito estudada e muito utilizada no tratamento para emagrecimento, tá? E ela tem essa composição furanocumarinas, que são, na verdade, cumarinas, que ajudam na cicatrização dos tecidos. Então, você vê que ela tem muitos componentes, eu nem trouxe tudo aqui. Na verdade, eu estou assim focando mais na questão da ansiedade mesmo, mas ela tem muitas outras propriedades. Esse alcaloide, junto com essa cumarina, é que faz o efeito de aceleramento metabólico e que vai fazer com que você queime gordura. Então, é por isso que hoje está sendo muito utilizada a casca, a entrecasca da laranja da terra para emagrecimento, porque vai acelerando, vai queimando.
O que o nosso enfoque vai ser na folha, porque o fruto, ele é muito ativador, ele é muito é, tônico, né? Então, na verdade, é melhor que a gente utilize as folhas. Então, na farmacopeia da medicina tradicional fitoterápica, ou seja, aquilo que não é comprovado cientificamente, mas é um fitoterápico tradicional, porque tem experiência empírica em cima disso, então ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória, ela é ansiolítica, antiespasmódica e também tem sido feito estudos com ela com efeitos antitumorais. Então, ela atua em casos de insuficiência venosa crônica, ela vai como que queimando, limpando, né, o sistema vascular, as veias, as artérias, ajuda na diminuição do colesterol, do LDL, né? Ela atua nas vasculopatias, qualquer entupimento vascular, né? Ela ajuda também em doenças capilares, ou seja, é, quando você tem uma situação, uma fragilidade capilar, ela vai atuar na obesidade, ela é hipotensora, vai atuar também na hipertensão. Ela tem uma atividade antiviral, então ela também isso tudo fruto, né? Ela é gastroprotetora, então ela também é muito indicada para gastrite, e a gente sabe que no processo de ansiedade, a gastrite é muito comum, né? A pessoa desenvolver distúrbios metabólicos digestórios, né? E ela tem esse componente, né, a naringina, que é um metabólito secundário que está sendo estudado também para câncer de próstata. Além de tudo isso, ela tem a espiridina, que é um vasodilatador e um analgésico potente para trabalhar nas vias respiratórias. E também a espiridina, que é muito utilizada hoje isoladamente, com o princípio isolado. Você compra a espiridina na farmácia, né, um medicamento isolado desse princípio que a laranja tem para problemas circulatórios. Então, a atividade do fruto e das folhas, né, sobre o sistema nervoso é o aumento do tempo de sono. Já tem pesquisas feitas com o óleo essencial, tanto da flor, tanto do fruto, que aumenta o tempo de sono. Então, ela é indicada para insônia. É bom colocar a vaporização dela, né? Fazer a vaporização no ambiente. Não é para ficar o tempo inteiro, não é para ficar a noite inteira, mas é para um período, porque ela é delicada, não é para a gente ficar usando assim com excessivamente, né? É ali para colocar naquele momento e deixar o ambiente ficar aromatizado e aí você adormecer. Ela tem atividade anticonvulsivante, porque ela é vasodilatadora também, né? E tem estudos sendo feitos para tratamento de desordem obsessiva compulsiva. Eles estão utilizando o óleo essencial da laranja da terra para desordens de obsessiva compulsiva. Ela ajuda a descer o nível de emotividade.
Então, ela é uma planta, toda planta aromática, que seja ou não aromática, ela tem sinergias, mas os aromáticos têm penetrações nos campos mais sutis, né? Na nossa aura mais mental, ou nossa aura emocional, ou na nossa aura físico-etérica. Então, por exemplo, o eucalipto vai no físico-etérico, o pelargônio já é no astral, e a laranja, ela tem penetração na aura mental. Então, ela vai equilibrar as emoções, ela vai neutralizar o processo emotivo, as emoções, e vai como que elevar esse nível mental, né? Ela vai acalmar a mente, ela vai elevar a mente, né? Então, ela tem esse efeito. E por isso ela é muito indicada, né, no processo de ansiedade. E esses estudos que eles estão fazendo, né, com esse efeito ansiolítico, com os óleos essenciais, com o óleo essencial dela, é, eles estão fazendo um estudo sobre a via olfativa, que é uma via diferente da via oral, da via dérmica, né? Ou são muitas vias que a gente tem, né? De utilização de um fitoterápico. E esse estudo está focado na via olfativa, ou seja, a importância do olfato no tratamento. E ela tem uma ação também anorexígena, porque ela vai atuar aí no aceleramento do metabólico. Então, ela vai estar diminuindo a fome, né? E por isso também ela tem essa atuação aí na obesidade. Então, a laranja da terra é importante que a gente também encontre a sinergia dela com outras plantas, para que ela não fique só ela trabalhando, porque a relação da laranja da terra com o plano mental é muito forte, né? Ela tem essa sinergia com o nosso plano mental, ela calma, ela seda, ela equilibra, ela traz paz para a nossa mente, né? Então esse processo, no momento em que ela faz isso, ela dá um tempo para o indivíduo, né, poder encontrar a sua autorregulação, porque não é ela que cura, porque não é nada que cura do lado de fora. O que cura somos nós mesmos, nosso processo, nosso organismo. Ele precisa encontrar o caminho de retorno que ele se perdeu, né? Porque a doença é como que uma busca do retorno, né? Onde é que eu me perdi? Peraí, como é que eu faço para voltar, né? Então, as plantas, o reino vegetal, ele tem essa tarefa de nos trazer de volta para nós mesmos. Não é claro que tem a bioquímica que vai atuar ali num determinado órgão, num determinado sistema, mas existe isso é feito não de uma forma alopática, por exemplo, em que você briga, né? Você luta contra a doença. A fitoterapia não é para lutar contra. A fitoterapia é para fazer com que a sua consciência da sua célula até os seus níveis mais sutis possam encontrar o caminho de retorno, o caminho do equilíbrio. Então, ele não é para se atuar como alopatia, é para que a gente possa encontrar esse caminho de retorno. Então é uma ideia que vem, é aquilo, olha, aqui, ó, é uma lembrança. A planta entra com todo o poder dela, não é só o poder fitoquímico, não, são todos os poderes que ela tem. Energético, fitoquímico, espiritual, simbólico,
tudo. E aí, nesse caso da laranja da terra, a sinergia dela, o tropismo dela é com o plano mental. É no plano mental. Ela vibra, a frequência dela é na vibração do plano mental. Então, para um trabalho de alinhamento dos corpos, de colocar eles todos assim alinhadinhos, todo mundo pensando, sentindo e agindo no mesmo momento, né, para que a ansiedade possa se dissolver e você acreditar né, no seu próprio poder de lidar com a dor, com o trauma, com a vida, com o que for, precisa ir de outros componentes, né? Então, ela é muito importante junto com a passiflora, né? E junto com o capim-limão. Por quê? Porque o capim-limão tem um tropismo pelo relaxamento físico, etérico, né? E a passiflora tem um tropismo pelo campo emocional. Então, eu vou ali utilizando essas três ervas, né? Que vão estar te proporcionando uma ideia de equilíbrio. Aí você toma aquilo ali e lembra, né, que existe, que você algum dia foi um só, que você não está mais, né, desreunido. Então, como ela é muito focada, né, nesse plano, é bom que a gente componha. Então, a gente também perceber que chega uma pessoa ansiosa na nossa frente e a gente quer ajudar essa pessoa de alguma maneira, eu preciso compreender qual é o corpo ali que está preponderando, né? Está protagonizando ali, que está fazendo sofrer mais, né? E aí, se é uma mente muito acelerada e que não consegue realmente estar aqui e agora, no presente, a laranja da terra é muito eficaz, né? Se é uma pessoa que está muito embolada com seus sentimentos, muito sofrida com sentimentos assim muito acelerados, sentindo muito, é, é melhor com uma passiflora junto, associada, entende? Então, isso também, essa visão aí, ela também é importante. Então, é isso, gente. Que gostaria de passar, né, para vocês. Tem esses efeitos adversos que a gente precisa sempre levar em conta, né, que plantinha não faz mal, isso aí, esse mito, né, de que a plantinha não faz mal sim, se a gente não souber tomar, né, tem que entender, né, o princípio ali, como que faz, a dosagem correta. Então, ela promove a arritmia ventricular. Então, a gente tem que ver, né, como é que está a situação cardíaca, se a pessoa tem arritmia, não, as dosagens serem mais menores, ou às vezes um pouco diluída, né, às vezes até um pouco dinamizada, né, pode dar uma reação muito semelhante ao hipérico, que se chama fotossensibilização, né, cutânea, que pode dar manchas na pele, pode dar queimadura, manchas arroxeadas, especialmente em pessoas mais claras, de pele mais clara, e sempre, nunca é indicado, né, para gestante nem para lactante. Não é não, e nem para crianças, né? Então, é importante que a gente tenha isso, né, esse conhecimento para poder prescrever ou indicar ou mesmo tomar, né, a laranja da terra. Ela pode ser utilizada em forma de tintura mãe, né, que é um princípio hidroalcoólico. Ela pode ser utilizada em formas de cápsula. Ela pode ser utilizada em forma de óleo essencial,
Ela pode utilizar em forma de banhos, de pé dilúvio, de escaldapés. Então, são várias formas, de utilização e todas elas vão ter um efeito, né? Um efeito específico. Então, é isso. Eu queria abrir para pergunta, para vocês perguntarem, mas eu vou fazer um pedido que as perguntas sejam pertinentes ao assunto, para que a gente possa aprofundar, né, nesse pequeno tempo que a gente tem, que a gente possa aprofundar no tema. Isabela, aqui é a Silene. Oi, Silene. Curiosamente, eu usei hoje essa essência e eu queria te falar se você tem alguma experiência da associação dela com terapia floral, porque eu usei com floral e borrifei no ambiente, né? Como você sugeriu agora há pouco, que era uma possibilidade também. Ah, que E como que interessante. e como que é essa atuação também quando a gente borrifa no ambiente? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, a via olfativa é uma via onde a gente trabalha muito o sistema nervoso central, as nossas memórias, as memórias mais antigas. Então, quando a gente trabalha borrifando no ambiente, quando a gente trabalha vaporizando, né? A gente está trabalhando com o olfativo, né? A gente está aromatizando aquele ambiente. Então, a penetração no sistema nervoso vai muito direta no cérebro. E vamos dizer assim, a porta de entrada desse estímulo, desse impulso que ela gera, é o sistema nervoso, é o nervo craniano olfatório, né? É esse par craniano, de nervo craniano, que vai absorver e vai gerar estímulos. Aí, dependendo do estímulo, vai gerar estímulos na nossa memória mais primitiva, naquilo mais antigo. Então, é muito bom trabalhar com situações de trauma, de dores, de sofrimento, né? Porque são coisas que, como a gente sabe, né, que as células elas têm memória, né? Então as células nervosas têm memória, os neurônios estão cheios de memória, né? Então é importante a via olfativa, porque vai entrar em algo que você não consegue acessar muito com via oral, por exemplo. Que a via oral vai passar por é, estímulos enzimáticos da boca, depois as enzimas digestivas. Então é outra intenção terapêutica, né? Agora, o olfativo, ele vai direto lá no límbico, ele vai lá direto lá numa memória primitiva. Então, é muito eficaz. Então, quando você borrifa, por exemplo, a flor da laranja da terra, né, que ela vai ter, provavelmente ela deve ter uma atuação no campo mental. Eu não conheço o floral da laranja da terra, mas sei que a vibração, a frequência dela é no plano mental. Então você imagina, se tem Ah, sofrimentos lá no fundo, ela vai estar penetrando ela não tem uma ação dissolvente, ela tem uma ação calmante, mas de Eu certa forma pode associei, eu absorver. associei a laranja, Isa, com outro floral, não era o floral de laranja. Eu associei o aroma com o floral, entendeu? Ah, entendi. Aí eu Então, borrifei no ambiente e borrifei também na pessoa, né? legal, legal, porque Sim. aí você usou como um carreador, né? É, Uhum. Muito bom isso. Existe uma técnica, existe uma conduta chamada fitofloral. Tem muitos anos isso. Eu cheguei a trabalhar com isso há 20 anos atrás.
Você unir a tintura mãe com o floral dentro. Ou hoje em dia se faz, né? O óleo essencial vibracional, ou seja, é uma outra frequência do óleo e você coloca ali o floral. Também funciona. São formas, né? Formas farmacêuticas de atuação, né? De impulso que a gente vai recebendo, né? E tem alguma forma, quando você faz esse tipo de borrifação, tem algum tipo de efeito também cutâneo ou no campo no campo da pessoa, fora o Claro, olfativo? claro, Ah, tem um efeito no campo áurico dela, né? No campo energético que ela emana, né? O campo áurico tá ali, né? O que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está fazendo, você está produzindo energia. Então você produz o seu campo, né? O seu campo, sua frequência. E quando você borrifa, você penetra nesse campo. Você penetra aí e dependendo do que você está liberando, vai ter uma ação diferente. E a questão dérmica, nem se falar, né, gente? Porque nossa pele está toda conectada com o sistema nervoso, né? Então, quando eu faço um estímulo na pele, seja qualquer estímulo, borrifando algo na minha pele, eu estou gerando um estímulo nervoso, periférico, né? E que isso vai ter um nível de ação também. Então, Isabela, eu coloquei uma pergunta aí no chat, Ah, sobre as plantas, né, que a gente costuma usar no suco de clorofila, in natura. Então, eu tenho uma lista, mas assim, eu não conheço todas que a gente pode ingerir, né, nessa condição, in natura, porque assim, a gente faz uso normalmente do que a gente já conhece, né, do agrião, da couve, de outras. E assim, essas que são que servem para fazer as tinturas, essas também são interessantes a gente saber, né? No caso, me interessa agora saber mais sobre elas, de ingerir naturalmente assim, né? tá, a gente pode fazer uma live sobre isso. É muito legal vocês colocarem isso, né? Para a gente ir podendo também saciar um pouco a necessidade intelectual, mental do grupo, né? Então, é interessante, isso é importantíssimo isso, porque tem plantas que não podem ser utilizadas em suco verde, porque são muito fortes e a laranja da terra eu não recomendo a folha, né? É uma planta muito forte, com muitos alcaloides, princípios ativos fortes, então não é aconselhável utilizá-la em suco verde. Mas existem outras. Existem Sim, plantas incríveis que eu já imaginei, nunca imaginava na minha vida que pudesse ser uma punk, por exemplo, sim, né? sim, Então, essa semana eu descobri que a pata de vaca é uma punk e a gente pode fazer ensopado de pata de vaca. Então, é sim. interessante. Então, agora, a laranja da terra eu não recomendo, tá? Bom, tá certo. Agora, tem uma pessoa que fala que toma o clonazepam 20 gotas faz 20 anos. É, então, não pode parar, né? Porque medicamento controlado tem todo uma forma de ir retirando, né? Desimpregnando, desmamando, né? Então, aí a gente tem que ter todo um tratamento específico para isso, né? É importante aí todo o processo de psíquico, todos os distúrbios assim mais psíquicos, a gente precisa passar por uma desintoxicação. Então, o primeiro tratamento é desintoxicar. E como você recomenda essa desintoxicação? Fazer paralelo
ao fitoterápico, para não retirar de vez, né? Porque o corpo fica viciado. Como você recomenda? Aí são muitos procedimentos terapêuticos para regeneração celular. Então, é muita coisa. É procedimento para regeneração celular. Então, tem que ter muito enema, muitas compressas, muitos banhos, muita água. O elemento água é importantíssimo nesse tratamento. Eu estou com um trabalho aqui em Caxambu, estou com uma clínica aqui em Caxambu. Ampliei agora, tem 2 semanas, e a minha ideia é justamente oferecer esses tratamentos, porque eu vejo que a maioria das doenças crônicas, a maioria não, todas as doenças crônicas, se não desintoxicar, não tem como tratar.